Pois bem, pessoal, voltamos aqui, mais um vídeo aqui na nossa aulinha. E agora a gente vai falar sobre EPIs, né? Vamos aqui falar sobre EPIs. Assim, eu lembro a vocês que a gente não falou da teratogênese na forma que eu queria falar. Então aqui só para regressar um pouco, né? Para a gente falar um pouco sobre essa imagem. Essa imagem é numa criança com uma formação nos pés, né? Na realidade é no corpinho todo da criança. Ela foi por ocorrência de um fármaco que foi vendido no passado, né? O nome desse fármaco era talidomida. E essa talidomida era um remédio para prevenção de enjoo em mulheres grávidas, né? Em mulheres que estavam esperando o bebê e tal, elas utilizavam um medicamento para evitar os enjoos e chegou a virar febre, né? Em algum momento. E acabou comprometendo uma geração inteira de crianças. Para traçar um paralelo, é como se fosse o omeprazol. Ou seja, hoje você facilmente vai na farmácia e compra um omeprazol para evitar enjoos ou algo do tipo. Naquela época, a talidomida ela era comprada com extrema facilidade, justamente para aplicação, para evitar enjoos e etc. As mulheres que estavam esperando bebê, né, começaram a fazer uso disso, e isso começou a trazer a teratogênese para as crianças, que é o quê? É uma malformação grave. Inclusive, existem alguns memoriais hoje na Europa que abordam esse problema vivido, né? Que existe o memorial da talidomida, existe até documentários que abordam esse problema que foi a talidomida, né? No passado. Então, assim, para vocês entenderem o que é que a força mercadológica faz de colocar algum fármaco, algum medicamento no mercado sem a conclusão dos testes, né? É claro que, por exemplo, a gente pode ficar um pouco enraivecido da nossa agência de vigilância sanitária, né? A nossa Anvisa, por não liberar alguns medicamentos que são utilizados aí mundo afora. Mas desculpa, mas a nossa agência de vigilância sanitária, ela está mais do que certa em fazer essa demora, em concluir todos os estudos nacionais em cima daquele fármaco ou daquele produto químico antes de liberá-lo para amplo comércio no nosso país. Porque o Brasil, na qualidade de ser um país soberano, ele precisa ter uma agência de vigilância que aprove ou desaprove alguns dos produtos químicos, né? Alguns fármacos que se utilizam. Um exemplo, a dipirona é um fármaco que é amplamente proibido na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, em diversos locais do mundo. A dipirona ela é proibida, mas aqui no Brasil ela é aceita. Ai meu Deus, nossa, como a gente é atrasado, como assim a dipirona é proibida lá na Europa e aqui no Brasil ela é liberada? Meu Deus, isso é um crime. Não, simplesmente depois da avaliação criteriosa da dipirona, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária chegou à conclusão de que os efeitos adversos da dipirona não são significativos para proibir a dipirona em todo o território nacional, por exemplo. Entendeu? A nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é um órgão de Estado, e sendo um órgão de Estado, ela é soberana para decidir o que é aprovado e o que é que não é aprovado aqui. E o paracetamol? O paracetamol também é outro medicamento que em outros países aí fora é proibido. Já aqui não, já aqui ele é liberado. Isso não nos desmerece enquanto nação, não. Isso só diz que o nosso corpo técnico químico, farmacêutico e enfim, de biólogos e etc., que estudam a interface medicamentosa entre esses produtos químicos e o nosso corpo, para eles não há problema. Entendeu? E entenda que esse pessoal tem um nível de estudo e de análise absurdo, entendeu? Então, que fazem com que, após uma avaliação criteriosa,
é, é, eles têm o Adipirona como um medicamento seguro, entende? Então, assim, isso a gente vai poder encontrar em diversos locais. Ou seja, tem país em que a nimesulida é proibida, tem país em que a nimesulida ela é liberada. Enfim, isso daí vai para estudos mais aprofundados e, é claro, individuais. A gente não vai debater aqui sobre esse tipo de fármaco, mas na época a talidomida ela foi liberada para uso amplo da sociedade sem os devidos cuidados. E daí o que aconteceu foi essa desgraça aí de uma geração inteira de crianças nascer com problemas de teratogênese. Depois, vocês ainda vão ver isso, mas depois verificou-se que o problema da talidomida era com o isômero dela, salvo engano, o isômero cis dela dava esse problema de teratogênese. Mas aí o que ocorreu foi que passaram a utilizar apenas o isômero trans dela e daí liberaram de novo para o mercado. Verificou-se novamente que o problema da teratogênese em crianças, e daí verificou-se que dentro do organismo esse isômero cis passava para o isômero trans, ou seja, ele virava uma mistura racêmica. Então, independente de eu utilizar o isômero cis ou o isômero trans, ia acontecer uma mistura racêmica dentro do corpo, logo continuando a causar os problemas de teratogênese, os problemas de malformação. Então a talidomida foi proibida para essa finalidade. Eu não sei se hoje a talidomida é utilizada para alguma outra coisa, mas definitivamente esse daí foi o resultado do uso indiscriminado e sem o devido cuidado de um fármaco para a ampla sociedade. Mas voltando aqui para o nosso assunto, que agora a gente chegou no uso de EPIs, olha só, esse camarada aqui do lado esquerdo, ele está completamente paramentado, ele está com uma touca para evitar, assim, para proteger os cabelos, né? Ele está com óculos de proteção, ele está com uma máscara, ele está com um jaleco, né? Ele jaleco chegando ali até depois do joelho, ele está com uma calça de proteção, ele também está com aquelas, eu esqueci o nome desse negócio, mas ele está também protegendo o calçado dele, ele também está utilizando luvas, né? É claro que no ambiente comum de química geral você não precisa desse tipo de indumentária, né, completamente fechada. Isso é restrito para alguns tipos de indústria ou empresas que vão necessitar desse tipo de proteção, né? Para a nossa seara de laboratório de química, a gente utiliza no normal roupas fechadas, sapatos fechados e um jaleco, né? Utilizando, é claro, o óculos de proteção e luvas de acordo com o que a reação ou o procedimento laboratorial vai necessitar. Aqui na parte de cima a gente vê um jaleco com botões de pressão, né? Esse é o jaleco mais indicado para o uso no laboratório, porque ele permite o rápido destaque do jaleco em caso do derramamento de algum produto perigoso. Então, em caso de um derramamento de produto perigoso, em que você tenha que se livrar rapidamente do jaleco, esse jaleco com o botão por prensa, né? Ou seja, esse botãozinho prensado, ele é mais indicado, tá bom? E aqui nessa foto de baixo é o demonstrativo do que não fazer, né? Olha só, aqui tem 3 laboratoristas da área química, né, saindo de jaleco no meio da multidão, no meio da rua, inclusive, né, no meio da rua. Isso daqui é definitivamente uma coisa que não é para ser feita, né? É uma coisa é uma coisa, de certa maneira, eu vou dizer, ao meu modo de ver, uma coisa ridícula de se ver, certo? Pô, eu, na minha época em que eu estudava na universidade, eu via gente pegando ônibus de jaleco, certo? Nossa, eu achava aquilo ali de uma ridicularidade incrível, porque na minha cabeça é um ato de pura vaidade. Ou seja, a demonstração para alguns desconhecidos de status social. Então, pelo amor de Deus, não faça essa vergonha de sair de jaleco no meio da rua, não.
Porque é sério, antes de alguém achar que você é médico, vão achar que você é um açougueiro. Não faça isso não, porque é um negócio bastante ridículo, certo? O jaleco, ele é vedado para uso dentro do laboratório, porque o uso do jaleco fora do laboratório pode levar e trazer contaminantes, né? É claro que aqui vamos lá, terminou aqui o experimento dentro do laboratório, é interessante que você leve, né, o seu jalequinho para você lavar e tal, e depois você trazer. Tente trazer ele o máximo protegidinho possível, dentro de uma sacolinha, dentro de uma bolsa e tal. Isso vai demonstrar o cuidado com a sua roupa de trabalho, né, com a sua indumentária de trabalho, e também cuidado com algum desconhecido e tal, principalmente se você trabalhar na esfera biológica, né? Onde você vai poder levar e trazer antígenos ou enfim, micro-organismos para o laboratório ou tirar esses micro-organismos do laboratório, tá bom? Então, é bem isso, né? É nesse sentido que eu faço a minha defesa. Máscaras. Nós temos a máscara cirúrgica, que é aquela máscara mais simples. Temos também o protetor respiratório, que aí já é um nível de proteção maior. E temos também alguns modelos de respiradores, né? Respiradores que trazem aqui alguns filtros, né? Um filtro de carvão e tal. Essa questão de respiradores a gente vai falar de maneira mais profunda aqui. Mas as mais conhecidas, principalmente popularizadas na pandemia, são essas aqui: a PFF1, a PFF2, a PFF2 com carvão ativado e a PFF3, né? Eu acredito que todos vocês devam ter utilizado esse tipo de máscara aí na pandemia que se impôs e que infelizmente levou muita gente, né? Mas essas máscaras, elas, enfim, são bastante utilizadas no laboratório, mas são utilizadas de acordo com a necessidade. Não fique imaginando que você vai entrar no laboratório e vai trabalhar 100% do tempo com máscara, não. Você vai trabalhar com máscara se o procedimento que você está utilizando necessitar do uso de máscaras, certo? Então a gente tem a diferença entre os respiradores P1, P2 e PFF1, PFF2, PFF3. Então a PFF1 ou P1 possui eficácia mínima de 80%, penetração máxima de 20%, né? Claro. Eu tenho a PFF2 que tem eficiência mínima de 94%, a PFF3 de 99%, ou seja, a PFF3 é o que há. O fator de proteção atribuído, que é o FPA, são os mesmos para respiradores semifaciais com filtro P2 e para respiradores do PFF2. Ou seja, eu tenho a PFF1, ela é boa contra poeiras ou névoas, né? Ou seja, aerossóis. Eu tenho a PFF2, que ela já serve para fumos, né? Que são aerossóis que são gerados termicamente ou agente biológico, ela também protege bastante contra agente biológico. E a gente tem a PFF3, que protege contra particulados altamente tóxicos, né? E é claro, ele é um nível bastante utilizado para proteções mais robustas, né? Ele tem um nível de proteção bastante robusto e assim serve para agente biológico, serve para particulados, serve para fumo, poeiras, névoas e etc, né? A PFF3 é inclusive bastante utilizada para algumas névoas onde a toxidez é conhecida, ou quer dizer, perdão, é desconhecida. Temos aqui as luvas. Essa primeira luva é chamada de luva de látex ou então a luva de procedimento. É a luva com nível básico de proteção. Ao lado dela a gente tem a luva de látex nitrílica, que é uma luva que também é feita de látex, só que ela tem na sua composição o nitrilo, que ela dá ao usuário um nível superior de proteção. Ela protege mais contra agentes ácidos e bases e etc. Nós temos essa luva mais robusta, que é uma luva térmica, essa daqui no canto inferior esquerdo.
E a gente tem uma luva de látex, é muito mais utilizado, né? Quer dizer, uma látex também pode ser encontrado em PVC, que é utilizado mais para procedimentos de limpeza, mas também é utilizado largamente em laboratório. Então a gente tem os cuidados, né? Que é o quê? Antes de calçar as luvas, verificar se não tem furos, verificar se não tem algum rasgo ali que vai permitir a entrada de reagente. Não lavar ou desinfectar luvas de procedimento ou cirúrgicas para reutilização, ou seja, você não deve reutilizar luvas cirúrgicas, porque uma vez utilizadas e submetidas ao processo, ela vai ter aquela abertura de poros, então não é interessante utilizar elas novamente, né? Deixa eu ver aqui. As luvas, elas não são usadas fora do laboratório. Então, se você tiver que se ausentar do laboratório, você deve remover essas luvas e descartar. Elas são luvas descartáveis. Você não deve reaproveitar essas luvas em outras aplicações, se não dentro do laboratório. Ok? Então, cadê? Pronto. Então, uma outra coisa que é muito importante, o camarada está aqui operando, né, no laboratório utilizando as luvas. Essas luvas vão poder receber ali produtos químicos em cima dela. Então, por que que o Filho de Deus vai lá mexer na maçaneta com a luva suja? Se o camarada está aqui fazendo a operação utilizando qualquer reagente químico necessário lá para o manuseio dele, ele não deve abrir a maçaneta portando a luva. Porque se a luva estiver suja com algum agente nocivo, ele vai sujar a maçaneta com essa luva. Então, as pessoas que abrirem a maçaneta com as mãos nuas vão estar todas contaminadas, ou com agente químico ou com agente biológico. Então, você que está fazendo um procedimento com luvas, não toque em maçanetas. Evite tocar em óculos de proteção, essas coisas. Evite tocar em locais onde as pessoas utilizam, onde as pessoas vão fazer ali manipulações ou vão utilizar aquele ambiente comum ali. Por exemplo, tem ali uma mesa de estudo, o camarada vai e chega com a mão, com a luva contaminada e passa ali no ambiente de estudo. Não é para fazer isso. Entendeu? É para se ter cuidado de descartar as suas luvas antes de você tá utilizando áreas comuns. Entendeu? Aqui a gente já fala de alguns EPIs, né? Ou seja, o óculos de proteção, o Face Shield e os óculos que são que possuem tonalidades diferentes, né? Para alguns tipos de proteção contra alguns iluminantes ou algumas coisas assim. Nós temos os equipamentos de proteção coletivos, né, os EPCs, no caso ali da capela de exaustão. E lembrem que eu quero a resposta de qual é a diferença entre uma capela de exaustão e uma capela de fluxo laminar. Nós temos aqui a capela de exaustão, temos aqui o chuveiro lava-óleos para o caso de que cai alguma gota ou algum agente estranho no olho, né, do técnico. E também temos as placas, né, de informação, né, distribuídas em alguns ambientes. Nós temos aqui, né, um operador em uma capela de fluxo laminar. Nós temos também mais plaquinhas e a gente tem também uma caixinha onde se realiza o descarte de produtos com material biológico, né? Então, assim, existe uma caixinha específica para descarte de materiais biológicos contaminados, né? Que são essas Descarpax aí. E é claro, finalizamos mais um vídeo, porque depois iremos falar sobre tipos de extintores de incêndio, ok? E até mais!